ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tranquilidade, 10h23 da noite, quinta-feira, dia 8 de dezembro, 15 graus, o inverno chegando. Eu tô achando meio tarde pro inverno chegar, não tá não, João? A gente já tá aí quase no meio de dezembro e não tá frio como eu esperava que tivesse, mas enfim, vamos ver o que vem pela frente. João, tá gostando da Copa do Mundo, João? Curto Copa do Mundo, tá legal. E o que você tem achado aí do Marrocos, cara? Uma grata surpresa aí, né? Essa bandeira da Palestina aí no final da comemoração dele fez um bug na cabeça de um monte de israelenses de origem marroquina e os caras estavam torcendo pro Marrocos e agora não estão mais torcendo. Tá muito engraçado esse negócio. Você tem um inglês, cara, que tava dando entrevista pro cara, acho que foi no canal, pro cara do canal 11, o cara tava dando o torcedor inglês, né, tava dando entrevista pro jornalista do canal 11, aí o cara perguntou, tá voltando para casa, né, eles usam essa expressão, né, it's coming home, né, enfim, o futebol foi criado na Inglaterra, então, no caso, a taça do mundo estaria voltando para a Inglaterra, e aí o cara fala, o jornalista pergunta, tá voltando para casa? Aí o torcedor fala, yeah, it's coming home, e aí começa a falar, de repente, um outro torcedor que tá do lado dele fala assim, mas a coisa mais importante que tem, aí ele vira e fala assim, Free Palestine! Puta, aí o repórter não sabe o que fala. O cara deu um grito, televisão ao vivo, cara, de Israel, o inglês manda um Palestina livre, né? Deu mais um bug aí na cabeça da galera. Mas é isso, né? Copa do Mundo no Catar não podia ser diferente, né, cara? Tem várias bandeiras da Palestina circulando e principalmente aí na torcida do Marrocos. Uma coisa bem impressionante. Países entre Israel e Marrocos que acertaram suas relações aí recentemente, né? Comentamos isso aí nos nossos episódios. Mas é isso, vamos deixar então de delongas e vamos passar para o nosso primeiro bloco para comentarmos sobre a política israelense essa semana. É isso aí, gente. Continuamos aí naquele drama, naquela novela, né? O Netanyahu achou que ia montar o seu próximo governo rapidamente, coisa que não aconteceu. Estamos aí já há bastante tempo depois da eleição, já tem o quê? 4 semanas, né? Depois da eleição. Netanyahu ainda não conseguiu montar o seu governo, mas está muito próximo disso, né, João? Essa semana a gente teve aí, enfim, o acordo sendo fechado com o sionismo religioso, né? O partido do deputado Bezalel Smotrich, né? A gente comentou disso nos últimos episódios, que era o partido que estava causando mais problemas aí para o Netanyahu. Enfim, João, o acordo entre o sionismo religioso e o Likud fechado, principais pontos aí que geraram muita polêmica essa semana foi a questão do Smotrich, apesar de não receber, né, o Ministério da Defesa, né? Ele não vai ser o ministro da Defesa, ele vai receber o Minala Ezrahi, né, que é vamos dizer assim, a gente explicou isso, né, como se fosse a autoridade civil. A autoridade civil do Exército, né, que é o pessoal que é responsável por tudo que envolve a questão da ocupação de casas a serem construídas, de casas a serem destruídas, enfim, é a lei israelense que é a autoridade militar que gere a vida dos palestinos ali na Cisjordânia, e o Bezalel Smotrich vai ser aí o partido dele, né, vai ser o responsável por esse setor aí da segurança israelense, né, que até agora era relacionado ao Ministério da Segurança e vai deixar de ser como parte do acordo de coalizão. E um outro ponto interessante também que chamou muita atenção nessa questão toda aí foi a gente comentou no último episódio, a nomeação, né, do Avi Maoz, né, que é o deputado, né, ele foi eleito deputado, ultra-racista, ultra anti-tudo, né, anti-LGBT, anti-árabe, anti-tudo que a gente pode imaginar, um cara, enfim, da Idade Média, que vai ser responsável aí por projetos educacionais ligados diretamente ao ministério ali, vamos dizer assim, o Ministério da Casa Civil, né, o ministério que é ligado diretamente ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. João, o esquema aí chegando ao fim, nessa semana também, né, o Haaretz publicou o esquema, o acordo que foi assinado entre o sionismo religioso e o Likud, e a gente vai vendo aí os contornos que esse novo governo que vai tomar posse em breve está tomando. É para ficar preocupado, cara?
Mas se ficar falando sobre isso aqui, eu vou chover no molhado várias vezes, então eu vou deixar para chover no molhado em determinados pontos específicos. Não sei se, enfim, se eu me fiz claro. Mas, enfim, o governo, tá? O Netanyahu pediu para o presidente Yitzhak Bush Herzog, né, para ganhar 2 semanas mais para conseguir fechar o governo, né, para fechar todos os acordos de coalizão e tal, mas, na verdade, com todos os partidos que compõem, que farão a composição do governo e da coalizão, ele já fechou o acordo. E o que ele precisa agora é fechar o acordo com o próprio partido dele. Agora, se a gente olhar para a situação como está, o Netanyahu conseguiu separar para o Likud 15 ministérios e vice-ministérios, que é basicamente a metade do que ele tem nesse governo, mais ou menos, né? O que, a princípio, é um número muito bom, é muito positivo. Ele conseguiu guardar metade para o partido dele, isso quer dizer que ele conseguiu manter posse do partido dele. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, porque, inclusive, ministérios importantes, como o Ministério da Educação, por exemplo, foram pastas esvaziadas, ok? Eu vou tentar explicar isso para vocês agora, para que o ouvinte entenda um pouquinho o que aconteceu. Tá? O Netanyahu, enfim, se bem a gente olha a coalizão do Netanyahu e a gente vê que foram 4 partidos votados que foram parte dessa coalizão, na verdade, okay, a gente está falando na prática de 7 partidos, okay, incluindo o Likud, incluindo o partido do Netanyahu. Porque existem partidos que concorreram em lista conjunta, alguns fazem isso há muitos anos, outros estão fazendo pela primeira vez ou pela segunda vez, né? E na hora de fazer negociação, enfim, por cargos, né, para apresentar suas demandas, por leis, etc., que podem ser, enfim, parte do acordo de coalizão, eles fazem essa negociação por separado. Então, essa negociação foi mais difícil do que aparentava. Enfim, a parte desses partidos acabam fazendo a negociação por conjunto. Um exemplo disso é o judaísmo da Torá, que inclui 2 blocos de partidos ultra-ortodoxos ashkenazitas, né, ultra-ortodoxos judaicos de origem europeia. Eles negociam em conjunto, tanto o Agudat Israel, que é o grupo racídico, como o Degel Torá, que é o grupo do judaísmo lituano, né? Eles negociam em conjunto. E agora, por exemplo, o grupo que fazia parte do sionismo religioso, né, dessa lista que incorporava 3 partidos, que é o Ihud Leumi, né, União Nacional, o Otzma Yehudit, Força Judaica, e o Noam, né, eles, enfim, resolveram fazer as negociações por separado. Então, aí o Netanyahu teve que negociar com 3 partidos de um lado, com 2 que estão juntos e separados do outro, e o Shas é o último partido que é um partido muito mais homogêneo, inclusive com uma liderança muito mais forte que qualquer outro desses partidos, e depois o próprio Likud, que é o partido dele, que tem muitas ânsias aí para resolver, muita gente que está atrás de cargos e que quer ter postos importantes, né, para poder brigar pelas primárias do partido nas próximas eleições, né? E também para poder realizar feitos para sua base, etc, etc. Então, o que o Netanyahu dividiu? Como é que isso foi dividido? Vamos tentar entender. O Netanyahu teve que dar para essas pessoas. A negociação por participar da coalizão, ela envolve troca de ministérios. Aqui em Israel é impossível, praticamente, não é impossível, mas é muito, muito, muito difícil acontecer, de alguém assumir uma pasta ministerial sem ser um membro da Knesset. Aconteceu no passado, pode ser até que aconteça dessa vez. A pessoa que o Netanyahu queria indicar para ministro do exterior não é um membro da Knesset, mas é muito pouco comum. Quem exerce os cargos de ministério são políticos da base do governista, né, da coalizão governista. Então, essa participação na coalizão ela é feita com base em troca de cargos, né, ministérios, vice-ministérios. Né, o que significa vice-ministério? Vice-ministério é é um cargo que ele é praticamente equivalente a um ministro, mas ele domina somente alguns orçamentos específicos dentro dessa pasta, né? Então, assim, em Israel a gente tem 3 categorias. Por exemplo, você tem o ministro da Defesa, que é, o todo-poderoso ministro da Defesa, que controla as Forças Armadas e as Forças de Segurança, etc., etc., a posição da polícia. Você tem o ministro da pasta da Defesa, que é uma pessoa que, para você poder dar um poder para ele, você tem uma pasta, alguns setores na pasta da defesa que você dá para ele. Então, essa pessoa tem status de ministro, mas ele não é o ministro da defesa, ele é o ministro da pasta da defesa. E você pode ter também um vice-ministro da defesa, que é uma pessoa que não vai ter um status exatamente igual ao de ministro, mas ele também vai ter acesso a um orçamento
né? Há um carro também com motorista, etc, etc. Mas ele, por exemplo, não vai fazer parte do gabinete, né, do primeiro-ministro, com certeza não vai fazer parte do gabinete, enfim, e o status dele é um pouco menor, né? O Netanyahu, o que ele fez? Para ele conseguir atender as demandas de todos os aliados, ele fez uma ultrafragmentação em algumas pastas, né, que vão ter repercussões, okay? E sobre algumas delas a gente vai falar mais para frente. Mas vamos lá. O Shas, okay? O Shas vai receber, nos primeiros 2 anos, o Ministério do Interior, que é um ministério muito importante, um ministério que tem enfim, um orçamento grande, pouca fiscalização e uma capacidade de atender interesses locais muito, muito alta, porque é o ministério que divide orçamento para as prefeituras, enfim, que vai ficar na mão do Shas, como historicamente fica nos governos de Netanyahu, e o Aryeh Deri, que é o líder do Shas, ele deve exercer o cargo de ministro do Interior e ministro da Saúde também. Ele vai acumular 2 pastas. Ele que, teoricamente, não pode administrar nenhuma pasta, porque ele está proibido, né, pela lei, uma vez que ele foi condenado por corrupção. Ele atualmente está cumprindo... Ele fez um acordo com a justiça, mas ele foi condenado, ele não pode cumprir. Ele vai assumir essas 2 pastas. Como é que a gente sabe que ele vai assumir? Porque parte do acordo de coalizão que ele fez, que o Shas fez com o Netanyahu, e inclusive isso é o que está fazendo que demore mais as coisas, é que eles estão trocando o presidente da Knesset antes da coalizão ser firmada, para que eles possam aprovar uma lei que permita que o Aryeh Deri seja ministro, apesar da condenação. Uma lei básica, que é uma lei com status de constitucional, para que não corra risco que a Suprema Corte passe por cima e vete, enfim, o fato do Deri ser ministro, né, que ele assuma as pastas. Então, ele assumirá essas pastas. O Deri, é importante dizer, o Shas ele é um partido ultra-ortodoxo, de origem sefaradita, que historicamente tem um conselho de sábios da Torá, que orienta o partido sobre as suas principais decisões. Mas desde que o rabino Ovadia Yosef, que era o grande líder espiritual do Shas, que foi o rabino-chefe do movimento sefaradita nos anos 70 e até nos anos 80, desde que ele faleceu, se não me engano, ali em 2013, o Aryeh Deri ele foi cada vez acumulando mais poder, e esse conselho de sábios ele é muito mais fachada atualmente do que realmente ele determina qualquer coisa, porque o Deri tem um poder insuperável dentro do partido atualmente, né? Então ele vai, tão forte é o poder dele, que ele vai exercer um duplo ministério, né? Enfim, e depois de 2 anos ele trocaria esse duplo ministério pelo Ministério das Finanças, de acordo com um acordo de coalizão que está para ser assinado, né? Que está na mão de outro ministro, que depois a gente vai falar. Além disso, o Shas vai receber o Ministério dos Assuntos Religiosos, que é o Ministério do Bem-Estar Social e de Questões Sociais e de Segurança Social, né, que antes era o Ministério do Bem-Estar Social e do Trabalho. A questão do trabalho caiu aí. E também eles vão receber o cargo de ministro do Ministério da Educação, que a gente não sabe exatamente que tipo de orçamentos ele vai, que tipo de programas e orçamentos ele vai dirigir, e o ministro do Ministério do Interior, ou seja, um ministro do Shas que vai ter algumas, que vai exercer algumas funções dentro do Ministério do Interior, que está nas mãos do Aryeh Deri nos 2 primeiros anos, depois vai sair e vai para a mão do Smotrich, mas esse ministro do Ministério do Interior segue nesse cargo. O Partido Judaísmo da Torá, que é o partido ortodoxo ashkenazita, ou seja, de judeus europeus, vai exercer o cargo de ministro da habitação, de ministro das questões envolvendo Jerusalém e as tradições, e terão o presidente da Comissão de Finanças, que é um cargo que historicamente fica na mão do Moshe Gafni, que é um dos membros desse partido. Além disso, eles vão receber os cargos de vice-ministro dos transportes, vice-ministro do Ministério do Primeiro-Ministro, né? É estranho falar isso, mas o Primeiro-Ministro também tem algumas funções de um ministério próprio e tem algumas delegações, e vice-ministro do Bem-Estar Social. Okay? Além disso, o Judaísmo da Torá exigiu, assim como o Deri exigiu a questão da lei que permita ser ministro, o Judaísmo da Torá exigiu uma lei de alistamento militar que seja, enfim, que libere os estudantes de yeshivot, de academias rabínicas, de maneira brutal, né, enfim, que isente eles de serviço militar, né, de serviço militar. Eles também exigiram que o orçamento para escolas que não ensinam as disciplinas básicas
seja igualado ao das escolas que ensinam as disciplinas básicas, ou seja, pode não ensinar, está de boa, não tem problema, o orçamento vai ser igual. Enfim, e fizeram outras exigências que não são pouco importantes. O Chas, esqueci de comentar, eles também exigiram um aumento no orçamento da saúde de 5,2 bilhões de shekel, okay? Que é um aumento maior do que o governo anterior tinha dado, que já tinha sido um aumento alto. O governo anterior tinha dado esse aumento de 5 bilhões em 2 anos. O Chas exigiu em 1 ano só. O sionismo religioso, que é o partido do Bezalel Smotrich, né, que é, enfim, a parte do Yehuda Leumi, da União Nacional, terá o Ministério das Finanças nos 2 primeiros anos, que depois trocará pelo Ministério do Interior, okay? E pelo Ministério dos Transportes ou da Educação, a partir do 3º ano. Okay? Enfim, terá o Ministério da Aliá e da Absorção, né, da Imigração Judaica e da Absorção, que será, já tem até o nome do ministro, né, que é o Ofir Sofer, okay? E terão também o Ministério das Missões Nacionais, que vai ser dado para Orit Struk, né, uma política ultra-radical. Além disso, eles vão receber outros cargos, que é o ministro do Ministério da Defesa, ministro do Ministério da Defesa, que vai ser a pessoa que vai ser responsável pelo Minala Ezrahi, como o Marquinhos comentou, que é a autoridade civil, né, que a gente vai comentar mais a fundo mais tarde. Enfim, e vão receber alguns cargos de algumas comissões também da Knesset e alguns vice-ministérios que ainda não estão estabelecidos, ou pelo menos não foram divulgados, ou que a imprensa não conseguiu ainda chegar neles. Mas, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça vai ficar na mão do sionismo religioso, também a Comissão das Reformas também vai ficar nas mãos deles. O Partido Força Judaica do Itamar Ben-Gvir vai receber o Ministério da Segurança Interior, que vai se chamar agora Ministério da Segurança Nacional, cujo poder aumentou, né? Também vai ser responsável pelas 18 unidades de polícia da fronteira, que são unidades militares, né? Que basicamente cuidam das regiões fronteiriças de Israel nos territórios. Também vão ter o ministro do Desenvolvimento do Negev e da Galileia, né, principalmente do sul e do norte do país, né, e vão ter o ministro do Legado, né, que eram funções que tinham a ver com o Ministério de Jerusalém, que vai passar para o Partido Força Judaica. E o Noam, que é um partido de um homem só, do Avi Maoz, ele vai levar aí o cargo de vice-ministro do Ministério do Primeiro-Ministro, que vai ser responsável principalmente por questões que envolvem organizações civis, né, ONGs, né, todo o orçamento para ONGs, e ele também, essa semana foi divulgado que ele vai receber também o poder sobre todos os programas educacionais externos à rede escolar. Okay? Mais tarde a gente vai falar sobre isso com mais ênfase, com uma questão muito importante. Então, o Likud, com essas 15 pastas que eles vão levar, dentro delas estão algumas das pastas mais importantes, como a pasta da defesa, que tem o maior orçamento de todo, na verdade é o segundo maior orçamento, depois da educação, né, mas é um orçamento muito alto. Tem a pasta do exterior, que é uma pasta historicamente muito importante, a pasta da justiça, né, da RINU, da educação, dos transportes, das comunicações, da indústria e comércio, energia, meio ambiente, esporte e cultura, tudo isso vai ficar nas mãos do Likud. Okay? Agora, a questão aí é que várias dessas pastas estão muito esvaziadas. Okay? A pasta do exterior, ela historicamente é esvaziada porque o Netanyahu passa por cima do ministro do exterior, né? Historicamente é esvaziada quando o Netanyahu é primeiro-ministro, obviamente. A pasta da defesa, em geral, não. Ainda que o Netanyahu exerça alguma influência sobre o ministro da defesa, a pasta da defesa o Netanyahu costuma dar para pessoas que ou têm um histórico militar muito grande ou que são políticos, enfim, com importância grande, que receberam muitos votos e que entraram com moral e que entram com força nessa pasta. Dessa vez não vai ser. Ele até pode dar para o Yoav Gallant, que é o favorito para exercer essa função, né, que é um ex-general do Exército, que quase foi chefe das Forças Armadas. Não foi, porque descobriram ali, um pouco antes dele ser nomeado, que ele tinha feito uma mutreta ali, né, ele tinha se apossado de terras públicas para construir uma residência privada. Então, quando isso foi descoberto, ele acabou que não foi nomeado chefe do Exército. Ele, enfim, saiu do Exército, né, se libertou das Forças Armadas, entrou para a política 3 anos depois, num partido que já não existe mais, e depois foi para o Likud.
e provavelmente vai ser o cara que vai exercer esse cargo. E tem muita gente comemorando, porque pelo menos vai ser uma pessoa razoável, né? O cara razoável é um corrupto, tipo, enfim, que fez algumas declarações também absurdas, né, sobre os árabes há pouco tempo, mas perto das opções que a gente tinha, né, ele acaba sendo um cara razoável. Agora, o Benny Gantz mandou a letra para ele, o Benny Gantz, atual ministro da Defesa, ele disse, olha, quem quer que seja o ministro da Defesa nomeado, ele vai ter que entender que ele vai ser uma marionete, que ele vai ser um ministro de segundo escalão, porque o Likud dividiu esse ministério em várias partes, né? E ele não vai ter o mesmo poder que ele teria antes, né? O mesmo vale para o ministro da Educação, que tem um orçamento totalmente dividido. O mesmo vai valer para, enfim, para o ministro dos Transportes, que tem também esse Gansara, também vice-ministro dos Transportes por aí. E vários ministérios estão sendo esvaziados. Né? O ministro de Questões de Desenvolvimento de Jerusalém, né, que perdeu a parte do legado, enfim. É orçamento que sai, são projetos que saem, e os ministros passam a ser menos importantes. Alguns não. No ministro da Justiça, ele não perdeu nada, e o Netanyahu vai dar esse cargo justamente para o Yariv Levin, que é o cara de confiança dele ali, né? Enfim, o Netanyahu está na dúvida de para quem que ele dá esses ministérios, os mais importantes, pelo menos, que são o da defesa, o dos transportes, enfim, o da educação, o do exterior, porque ele, por um lado, ele prefere pessoas que ele possa controlar, né? E a gente sabe que no Likud tem gente ali que está meio irritada com ele. Por outro lado, se ele não agrada esse grupelho aí do Likud, ele pode criar uma crise interna que não sei se ele vai ter facilidade de solucionar, né? Mas, enfim, a questão é essa, né? Depois de agradar toda a base aliada, agora ele vai ter que tratar de cuidar do seu próprio partido. E, enfim, foi por essas questões que o governo Bennett não conseguiu durar, porque ele não conseguiu agradar o próprio partido dele. Vamos ver se o Netanyahu vai conseguir, ainda que o Netanyahu tenha muito controle sobre o partido dele e tenha muita experiência nisso, tem muita moral ali dentro, ele sabe fazer isso bem, né? Acho que ele, enfim, ele é diferente do Bennett nesse aspecto, né? Ele não menospreza também o potencial de dano que essas pessoas podem causar nele, caso ele não controle bem essas pessoas. Enfim, então acho que ele está ligado nisso, mas ainda assim isso não vai ser tarefa fácil. Basicamente é isso. Eu prometo escrever um artigo quando o governo for empossado, com cada um dos ministros, como eu fiz da última vez, né? Mas, enfim, por enquanto, essa é a situação que a gente tem. Isso vai ser fechado em breve, em pouco tempo, e a gente vai saber exatamente qual vai ser a cara desse novo governo. Quem foi que eu vi essa semana dizendo? Eu não lembro agora quem foi que eu vi, então, se eu me lembrar, depois a gente acrescenta. Disse que esse governo ia durar de 2 a 3 anos, que o elo fraco desse governo é o Ben-Gvir, né? Que ele, em algum momento, vai cobrar fatura, porque ele não vai conseguir realizar tudo que ele prometeu, e ele vai ter que culpar alguém, e ele vai ter que culpar o Netanyahu, então ele vai ter que deixar o governo para isso acontecer, ele vai ser responsável por esse governo ir até o final, porque ele não vai ter o que defender no final das contas, porque ele realmente não tem como cumprir as coisas que ele prometeu. Eu espero que essa pessoa tenha razão, não só para esse governo durar pouco, mas também para o Ben-Gvir não conseguir cumprir as coisas que ele prometeu. Mas eu não tenho tanta certeza assim, não. Eu estou vendo um cenário que o poder que o Netanyahu está dando para esses radicais, ele não se aproxima do que ele deu em outras vezes. Então, para mim, o cenário é muito nebuloso. Eu também acho que o cenário é nebuloso aí, né? O que a gente vai ver pela frente é bem preocupante. Agora, tem várias coisas que chamam a atenção, né, nesse todo esse acordo aí nessas negociações, né? Em relação ao Shas, né? E essa lei que eles querem aprovar sobre proibir completamente, não é proibir, mas, enfim, isentar, né, completamente toda a população ultra-ortodoxa do serviço militar. É uma coisa extremamente complicada por vários sentidos, né? Para começar, aquela velha e tradicional discussão, né, que sempre tem, por que os seculares são obrigados a mandar os filhos para o exército, né? E, no caso, agora eles querem criar uma lei em que os ortodoxos sejam isentos disso, e uma lei com status de lei básica, né? Que, como era outra exigência deles, né? Que uma lei, e como a gente comentou, a lei básica ela tem um peso constitucional, né? Israel não tem a Constituição, a lei básica ela acaba servindo tendo esse valor, né? Então eles querem criar uma lei, vamos dizer assim, um artigo numa constitucional que fala: os ortodoxos não precisam servir ao exército, mas os outros sim precisam. Então, assim, a gente só isso já é uma coisa muito absurda, né?
E para a gente levar um passo mais à frente, o serviço militar, né, é um dos pilares do sionismo, é um dos pilares da política sionista desde que o sionismo é sionismo. As pessoas chegavam aqui em Israel antes da criação do Estado e já eram também organizadas para servirem nos grupamentos paramilitares, né, antes da criação do Exército. Depois da criação do Exército, isso aconteceu, né, o Exército foi criado depois do Estado, imediatamente após a criação do Estado. Então, essa organização continua existindo e as pessoas que iam chegando no Estado, os novos imigrantes, as pessoas que nasciam aqui, iam diretamente para o Exército, né? Ou seja, é um pilar do sionismo. E esses caras abrem mão disso, né? E aí a gente vê toda aquela hipocrisia da direita falar que a esquerda é anti-sionista, que a esquerda quer fazer governo com os árabes, e eles têm assim, uma base fundamental do governo da extrema-direita israelense hoje é anti-sionista, né? Eles quebram com paradigmas sionistas e ninguém fala absolutamente nada, tipo, né? É coisa que passa aí sem ninguém realmente falar. Agora, é um ponto extremamente complicado, né? E a questão eu acho que o que chama mais atenção também em toda essa negociação é a questão realmente do Likud, né? Que as principais pastas, né? Elas foram divididas entre todos os partidos. A gente está vendo, inclusive, essa farra do boi, né, cara? Aquela coisa ali, abriu a porteira e todo mundo passou, ministro, vice-ministro, ministro, do vice-ministro, do ministro. Meu irmão, está sendo uma mamata, vai ser um gasto de dinheiro público, assim, com um monte de gente que vive no século no século V, mas quer ganhar com valores do século XXI. Então, ou seja, a gente está tendo aí uma transformação da sociedade israelense, né, da política israelense como um todo, nesse governo aí que está para se construindo, né, que possivelmente vai tomar posse em breve. E a cereja do bolo também é essa questão de você aprovar uma lei, né? A lei Deri, né? A gente tinha durante todo esse período do governo anterior, né? Foi a situação, né? Ainda a situação vai virar oposição agora, ameaçava, né? Aprovar uma lei que impedia que pessoas porque a gente comentou isso, vou fazer um resumo rápido, né? Para o ouvinte novo. Um deputado que ele é condenado pela justiça, ele não pode assumir nenhum cargo ministerial, mas ele pode ser primeiro-ministro, né? Ele não pode ser ministro da Educação, ministro da Justiça, ministro da Saúde, ministro do Esporte, enfim. Mas primeiro-ministro ele pode ser. Então, o pessoal que é oposição ao Netanyahu, eles queriam aprovar uma lei que também impedisse que um cara que está sendo julgado ou condenado fosse primeiro-ministro, né? O bloco Netanyahu sempre xingou, né, e falou, uma lei pessoal. Enfim, é uma lei pessoal porque ela estaria sendo apresentada somente agora com o objetivo, obviamente, de impedir a ascensão do Netanyahu. Mas, por outro lado, é uma lei justa, né? Uma lei que, enfim, o cara foi julgado, está sendo julgado e condenado, né? Ele não tem condição de ser primeiro-ministro, né? Enfim, é uma lei justa, mas, no caso, ela seria uma lei pessoal porque ela seria aprovada num momento um tanto quanto complicado. E agora a gente vê eles querendo aprovar uma lei que pega um deputado que ele já foi condenado, já foi preso, inclusive, né, por corrupção. Ele voltou à política, foi eleito de novo, já foi ministro, né, do interior várias vezes, durante vários governos de Netanyahu, e ele foi condenado de novo. Ele fez um acordo com a justiça para não ser preso, e agora eles vão simplesmente pegar o acordo que foi feito com a justiça e rasgar e falar assim, o acordo não está valendo nada, não vale nada, porque a gente acabou de aprovar uma lei que diz que mesmo que o cara tenha sido condenado na justiça, ele pode ser ministro. Ou seja, é uma brincadeira, né, o que esses caras estão fazendo. É você fazer o bunda lelê total, você acabar com qualquer tipo de regra e mostrar, cara, a gente faz a regra de acordo com o que a gente quer, esse papo de, enfim, democracia e regra do jogo não existe, né? Isso é uma coisa que, obviamente, não existe, né? Mas os liberais sempre tentam dizer que existe isso aqui não é. É óbvio que as regras são sempre mudadas de acordo com os interesses de quem está no poder. Mas cospe na cara da sociedade israelense, né? Mostrando aí que o bloco anti-Netanyahu deveria sim ter aprovado essa lei, caso tivesse maioria, né? Que impedisse o Netanyahu de ter sido primeiro-ministro, né, de receber agora.
Resta a esperança de ver, obviamente, né, a gente vai ter uma série aí de pedidos, eu não sei como fugiu a palavra agora, mas enfim, o pessoal vai levar ao Supremo Tribunal de Justiça, né, esses casos, e vamos ver se o tribunal vai, de alguma forma, conseguir reverter essas situações, né, que vão se apresentar, até porque a gente também não sabe muito bem o que vai acontecer com o Supremo Tribunal de Justiça nesse próximo governo. Bom, vamos então aí para comentar a nossa próxima questão do bloco, né, João, que é sobre justamente o Minala Ezrahi, né, que vai estar na mão aí do Partido Sionismo Religioso, vai ser a parte do Ministério da Defesa, né, que vai cuidar aí da questão de tudo que acontece na questão civil, né, autoridade civil dentro do Ministério da Defesa que cuida da relação com os palestinos, com a população palestina, nas áreas A, B e C, né? Ou seja, em tudo que acontece ali na Cisjordânia, a autoridade civil está relacionada, eles que decidem onde as casas vão ser construídas, onde as casas vão ser destruídas, também a questão de assentamentos e tudo mais, e agora isso vai estar na mão de um ministro que ele, enfim, não tem problema nenhum em dizer que não gostaria que os palestinos estivessem aqui com a gente, já defendeu em outros momentos, inclusive, a transferência, né, populacional, e agora vai ter aí o poder, João, de derrubar a casa de quando ele quiser, cara. Quais são as funções que o partido do Smotrich, se não ele, né, vai receber aí nessa nova divisão aí dentro do Ministério da Defesa? Na verdade, a gente não sabe exatamente quais são as funções que ele vai ter, mas a gente sabe quais são as funções que tem o Minala Ezrahi hoje, e isso pode mudar, né, de acordo com o acordo que eles fizerem. Mas o que é o Minala Ezrahi? O que é essa autoridade civil? Logo depois que Israel ocupou a região da faixa de Gaza, da Cisjordânia, enfim, foi necessário que o país criasse uma legislação sobre como coordenar aqueles territórios, né, que fosse estabelecido que ali seria um governo temporariamente militar. Você sabia que ele tinha uma população civil que vivia, né? Então enfim, alguma lei você precisava para estabelecer ali, alguns órgãos também, para como é que você vai levar energia elétrica, como é que você vai levar água, quem vai ser responsável por pavimentar as ruas, né, pela educação, e etc, etc, que antes era tudo fornecido pela Jordânia, como é que você vai fazer? E aí foi criada essa autoridade civil, que aos poucos ela foi mudando, né? Ela tinha um nome, mudou de nome depois, ela tinha umas funções e foi mudando de função depois. E as principais mudanças de função dessa organização governamental, elas são relacionadas especificamente, né, ao aumento da população judaica que vive nos territórios. Anteriormente, também na faixa de Gaza, hoje em dia já não tem mais, desde 2005 já não tem mais, e principalmente na Cisjordânia, onde hoje vivem mais de 550, na verdade, mais de 420 mil judeus vivem na Cisjordânia, sem contar com Jerusalém Oriental, porque Jerusalém Oriental não é a autoridade civil que cuida da vida dessas pessoas, da parte judaica de Jerusalém Oriental, obviamente, da não judaica também, porque Israel declarou soberania sobre Jerusalém Oriental, e ainda que a comunidade internacional não reconheça, na prática o que acontece ali é que, enfim, é o governo de Israel que se encarrega daquilo, e quando não é, enfim, é um caso à parte, que a autoridade palestina tem alguma autonomia ali, mas enfim, a gente não vai falar sobre, não vai enfim, explorar esse tema agora, ainda que seja muito interessante. Então, a autoridade civil, ela basicamente cuida de questões civis na Cisjordânia, e ela foi mudando um pouco de função com o passar do tempo. Depois dos acordos de Oslo, ela se alterou de novo, porque a autoridade palestina passou a ter mais autonomia sobre questões civis palestinas. E a autoridade civil ligada ao Ministério da Defesa, ela cuida basicamente da vida judaica na Cisjordânia, ou seja, das colônias, das legais e das ilegais, né, de acordo com a lei israelense, deixando claro, porque a comunidade internacional considera todas elas ilegais, e de algumas questões civis palestinas também ali. Por exemplo, a autoridade civil, ela é quem trata de como é que vai ser a passagem do presidente da autoridade palestina, Abu Mazen, né, Mahmoud Abbas, quando ele tem que viajar para a Europa para um congresso, exatamente como está acontecendo agora. Então ele tem, para o momento que ele sai de Ramallah e vai cruzar a fronteira com a Jordânia, para da Jordânia ele pegar o voo para, sei lá, para Berlim, que é a autoridade civil que tem que coordenar tudo isso, e é uma coordenação que a autoridade civil faz, que ela tem que andar de mãos dadas com a autoridade palestina o tempo inteiro.
Okay? Porque é como você resolver questões civis ali. Por exemplo, alguém roubou um carro sei lá, em Modena, aí na cidade que o Marquinhos mora, que não fica longe de Ramala, e de repente o carro cruzou os territórios. E aí o carro foi descoberto ali. Então a polícia palestina descobriu ali. Eles entram em contato com a autoridade civil da Cisjordânia, enfim, eles levam esse caso para a questão da polícia israelense, para poder ver se a queixa registrada bate com aquilo ali, enfim. É 24/7, basicamente, a relação que existe entre a autoridade civil na Cisjordânia, ou seja, entre o Ministério da Defesa israelense e a autoridade palestina. Exatamente por isso que o Benny Gantz se reuniu com o Abu Mazen 2, 3 vezes, pessoalmente, no último ano e meio, né, nesse governo que a gente teve agora, tanto do Bennett quanto do Lapid, que é basicamente o mesmo governo. E, além disso, é uma organização que fornece, enfim, os elementos básicos para a vida palestina e para a vida dos judeus nas colônias, né? Por exemplo, quem vai levar eletricidade, quem vai levar água, né? Enfim, como é que você faz para que toda essa infraestrutura chegue ali, o tratamento de esgoto, e tudo isso tem que passar pelo controle da autoridade civil. E qual é a questão agora que está na mão do Smotrich ou do partido dele? E que ele fez tanta questão disso. A autoridade civil é também quem define pela evacuação, pela demolição de colônias ilegais, o que a gente já sabe que não vai acontecer. É quem define se algum lugar especificamente vai receber a infraestrutura do Estado, se vai receber eletricidade, se vai receber energia elétrica, se vai receber água, se vai receber esgoto, enfim. E de que maneira vai receber. E tudo que tem a ver com as colônias e com facilitar a ampliação das colônias, a gente sabe que vai ser do interesse do Bezalel Smotrich promover. Okay? Agora, um problema que a gente vê aí é que o Bezalel Smotrich ele considera a autoridade palestina, okay? A gente sabe que não existe paz com a autoridade palestina, a gente não tem acordo de paz com eles, mas existe cooperação. Né? O fato de não existir paz não quer dizer que não existe cooperação. Que é uma cooperação, que é uma situação de win-win, aí, para os dois lados ganham com isso. Né? Enfim, os dois lados ganham porque a autoridade palestina ajuda a inteligência militar israelense a evitar atentados, a autoridade palestina precisa, né, de Israel para que a população palestina tenha acesso enfim, à infraestrutura básica, enfim, e toda essa cooperação que eu já expliquei anteriormente. Enfim, se bem a gente não tem paz e a gente coopera, o Smotrich, ele considera a autoridade palestina a responsável por a maioria dos males que a gente tem. Né? Ele considera um grupo de apoiadores do terrorismo, e quando não terroristas, um grupo anti-israelense, anti-sionista, anti-tudo, e em quem não dá para confiar, e com quem ele não quer cooperar. De jeito nenhum, ele não quer cooperar com a autoridade palestina. A retórica dele e do Ben-Gvir e do grupo do sionismo religioso atual é totalmente de hostilidade à autoridade palestina. Agora, há pouco tempo escutei o porta-voz, né, da área judaica de Hebron falando no podcast, não me lembro agora qual foi o podcast que ele falou, acho que foi no podcast do Haaretz, enfim, culpando a autoridade palestina e esse acordo de Oslo por serem quem criou o clima ruim em Hebron, que não era assim, que existia muito mais cooperação, que a autoridade palestina, desde que entrou lá, exigiu separação das populações e blá, 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 e esse foi o problema. Essa é a narrativa desse grupo. E assim, é muito curioso, ainda que eu preferisse não saber exatamente o que vai acontecer, eu preferia não ter que viver isso. É muito curioso a gente ver como é que vai acontecer toda essa cooperação entre a autoridade civil e a autoridade palestina. Como é que eles vão fazer? Porque como é que você vai fazer para o Smotrich ou para alguém do partido dele cooperar com a autoridade palestina? E isso é muito importante a gente dizer, não só preocupante do ponto de vista de como vai ser a vida civil das pessoas lá, enfim, para com seus assentamentos e como isso vai afetar na vida civil, como a gente está vivendo um momento super delicado, no qual enfim, a autoridade palestina está mais fraca do que nunca teve antes, pelo menos desde o Acordo de Oslo, que é quando ele existe, e no momento que enfim, o Ministério da Defesa israelense se torna totalmente hostil à autoridade palestina, eles podem romper com Israel, como eles já ameaçaram fazer várias vezes. Enfim, no passado, isso gerou a segunda intifada. E isso pode acontecer agora, outra vez. Então, eu espero que isso não aconteça, eu gostaria que isso não acontecesse, porque a gente sabe como isso gera violência e como muita gente vai morrer se acontecer uma revolta agora dos palestinos, e enfim, e como seria melhor se as coisas pudessem ser resolvidas de outra maneira. Mas a gente sabe também que as ações têm consequências e que essa é uma consequência possível
e dependendo do que o Smotrich fizer, se ele confirmar as suas intenções, pelo menos na retórica, provável, né? Então é muito preocupante o que está para acontecer. E outra questão que eu também acho importante a gente comentar, já salto isso, Marquinhos, depois você enfim, complementa, comenta, discorda, concorda, como você quiser, é sobre as funções que recebeu o Avi Maoz, né, o parlamentar, enfim, o líder do exército de um homem só na Knesset, né, que é o representante do NOM, enfim, que recebeu 2 cargos, um vice-ministério e a direção enfim, de todos os projetos educacionais que não tem a ver com a questão de educação formal de que todas as escolas são obrigadas a ter, que é totalmente desproporcional ao tamanho do partido dele e que é de uma importância singular para a educação israelense. O que isso quer dizer? Em Israel, as escolas elas têm um orçamento específico, que é aquele orçamento engessado, para pagamento de contas, para pagamento de salário de professores, etc, etc. Okay? E cada escola tem um orçamento também para programas extracurriculares, okay? Que isso pode ser para um passeio pela natureza que eles vão fazer, ou para um curso que os professores vão receber, okay? Ou para um projeto específico. Tá? Enfim, é uma coisa que se desenvolveu muito a partir dos anos 90, okay? Que foi o que o governo decidiu, enfim, igualar um pouco a situação das escolas na periferia e nas cidades, e direcionar um orçamento para que as escolas das cidades ricas, como Tel Aviv, por exemplo, não fossem, enfim, não tivessem muito mais oportunidades de atividades extracurriculares e de capacitações para os professores do que as escolas da periferia. Então, esse orçamento ele é para todas as escolas, mas ele enfim, as escolas de cidades mais pobres e com orçamento, e que tem um orçamento municipal menor, porque os municípios podem e devem investir nas próprias escolas, eles têm um orçamento maior do Estado. Okay? Então, basicamente, o que existe hoje é que as escolas têm mais de 100 opções de atividades extracurriculares e de capacitações que os professores podem receber. Minha esposa, por exemplo, ela trabalha numa ONG que ela capacita profissionais de educação para lidar com alunos que têm vivências em pós-trauma. Né? Então, ela capacita professores, ela capacita, enfim, diretores das escolas, etc. É o trabalho que ela faz, né? Escreve programas educacionais e capacita essas pessoas para poderem lidar com esse tipo de situação. Algumas escolas compram esse projeto dessa ONG, outras escolas decidem investir em outras questões. Né? O Ministério da Educação ele tem que autorizar o que as escolas fazem, né? E as escolas podem propor também atividades que não estão entre as opções que o Ministério da Educação oferece, okay? E aí tem uma comissão que avalia a necessidade, tem que explicar e por que sim, por que não, e o Ministério da Educação pode liberar o dinheiro ou não. Quando as opções que já existem, é muito mais fácil o Ministério da Educação ele liberar o orçamento, porque, enfim, são opções que já estão pré-aprovadas, né? Então, praticamente não tem burocracia. Tudo isso vai estar na mão do Avi Maoz, que é um político ultra-radical. Na verdade, ele é uma marionete do Rabino Tal, né, que é o líder dessa corrente, né, interna do sionismo religioso, uma corrente ultranacionalista ortodoxa, declaradamente homofóbica, ainda que eles recusem esse título, eles dizem que eles são homofóbicos. Enfim, toda a pauta deles ela é anti-direitos LGBT, né, contra a parada gay, contra os direitos de união civil para pessoas do mesmo sexo, e etc, etc. Além disso, eles também têm um discurso anti-árabe, e de deslegitimação do nacionalismo palestino bastante aprofundado. Enfim, obviamente eles têm interesses em estar gerenciando isso. Né? Agora, o que acontece? Cidades como Tel Aviv, elas podem decidir, e na verdade mais de 50 cidades e conselhos regionais já decidiram que eles não vão cooperar com o Avi Maoz nesses projetos, ou seja, que eles vão, ou que os pais vão pagar de maneira privada, ou que o próprio conselho regional ou o município vão dar o orçamento e não vão depender do Ministério da Educação para poder fazer as atividades extracurriculares, porque não querem cooperar. Então, Tel Aviv, sei lá, Ra'anana, Kfar Saba, talvez Modi'in também, Rishon LeZion, que são cidades com um orçamento mais alto, né, vão poder tranquilamente abdicar, né, de ter que trabalhar com o Avi Maoz e não depender desse dinheiro. Né? O Conselho Regional enfim, do Moshav, onde eu moro, aqui no norte, foi um dos que decidiu que não vai cooperar com ele. Né?
enfim, são lugares que têm, que têm uma condição financeira um pouco melhor. E que não precisam disso. Mas cidades mais pobres de Israel, como, por exemplo, Sderot, ou Ofakim, ou Tivérias, ou Bnei Brak, né? Cidades dessa, enfim, que tem a população mais pobre, elas não têm essa opção, ok? E elas vão acabar tendo que colaborar com isso. Só que essa nomeação do Avi Maoz, ela foi problemática até para os próprios eleitores do Likud, porque a maioria dos eleitores do Likud, eles são pessoas seculares ou tradicionalistas, não são pessoas ortodoxas, e estão preocupadas com a coerção religiosa que pode acontecer, né, com o discurso antiliberal no sentido político, né, do termo, e social, né, enfim, discurso homofóbico, um discurso racista que pode vir a ter. As pessoas sabem quem é o Avi Maoz, sabem que é preocupante essa situação, e começaram a pressionar muito o Netanyahu. Só que o acordo estava assinado. E, aparentemente, até o Netanyahu se deu conta da besteira que ele fez. Ele está sendo questionado por membros do Likud, ele está sendo questionado pela base do Likud, que deu tanto poder assim para o Avi Maoz, e agora ele vai ter um pouco de dificuldade de limitar esse poder dele, né? Então, essa é uma situação que a gente vai viver agora, que é inédita, né? Que nunca um grupo tão radical e tão contrário ao mainstream israelense, porque a maioria da população israelense não concorda com essas visões dele, teve tanto poder sobre questões relacionadas à educação, que a gente deve dizer que o Anshel Pfeiffer, que é um dos biógrafos do Netanyahu, disse que Netanyahu nunca se importou com a educação. Ele sempre deu educação para outros partidos, nunca fez questão que ela ficasse na mão do Likud. Quando ela acabou ficando na mão do Likud, foi porque nenhum outro partido quis exatamente o Ministério da Educação, e ele nunca se importou com essa questão, efetivamente. E agora, pelo jeito, pela primeira vez, inclusive ele foi ministro da Educação tampão interino, né, durante um tempo. E agora, dessa vez, ele tá entendendo que, ao contrário dele, a maioria das famílias israelenses, elas sim se preocupam com a educação dos filhos deles, né? Que os ortodoxos brigam muito mais pela questão educacional que os seculares, mas os seculares também se preocupam com a educação dos seus filhos. E já está havendo uma movimentação, essa recusa desses conselhos regionais e municípios de cooperar com o Avi Maoz, ela já foi surpreendente e tende a aumentar com o passar do tempo, quando a gente for vendo o que vai estar acontecendo. Então, enfim, nesse lado, pelo menos, a gente tem uma coisa positiva, né? Porque a sociedade civil, ela se manifestou de alguma maneira, né? E não vai parar por aí. Com relação à autoridade civil nos territórios, que tá na mão do Smotrich, é mais difícil a sociedade civil se manifestar, porque isso vai, pelo menos aos olhos míopes das pessoas, não toca diretamente a vida deles, né? Até que a gente veja uma terceira intifada acontecendo aí. Enfim, então é mais difícil que as pessoas se manifestem, se revoltem e tomem uma atitude. O que é uma pena, porque deveriam também, né? Tem muitas questões que a gente está vendo serem desenvolvidas nesse processo de negociação da coalizão que mereceriam uma revolta popular no mesmo nível da que está acontecendo agora, com a questão educacional. Mas não vão ter, lamentavelmente não vão ter. Bom, tem algumas coisas para eu comentar também. Eu só queria voltar lá o que a gente comentou lá no primeiro ponto, né, sobre a divisão dos ministérios. Uma coisa que me veio à cabeça agora também no seu comentário quando você falou das cidades mais fracas, né, que vão na questão com o Avi Maoz. O Ben-Gvir, né, como você bem comentou, ele vai receber o ministério responsável pelo Negev, né, que é o deserto na parte sul do país, e pela Galil, né, que é a Galileia, né, que é na parte norte do país. Essas duas regiões são as regiões onde se concentra a maioria da população árabe do país, né? Tanto no sul, onde a população árabe é muito maior do que a população judaica, quanto no norte, né, que é um pouco mais equilibrado, mas a população árabe ela sempre foi muito presente ali. Aquela região na época da Palestina, né, era uma região muito ocupada, é uma região verde, né, do país, é uma região assim, bem mais agradável, né, do país. Eu, pelo menos, gosto muito do norte, mas era uma região que sempre ela teve uma população árabe muito grande, obviamente que hoje tem população judaica também, né, e o Ben-Gvir vai ser o responsável por por esses dois ministérios, né, junto com o Ministério da Segurança Nacional, né, que a gente comentou disso no episódio passado também. E o que é muito estranho, né? Porque segurança nacional, no caso, a gente tem aqui num país, e ainda mais sendo o Ben-Gvir, né, o ministro, tende-se a imaginar que é a segurança nacional judaica, né? Não é a segurança nacional do país como um todo, até porque a gente sabe muito bem o que ele vai querer, o que ele vai implementar, né,
não é à toa que ele exigiu, né, esse ministério para ele. E quanto você também a questão da polícia de fronteira, né, a Mishmar Gvul, que vai estar na mão do Ben-Gvir também, né? Você falou que ela atua nas cidades fronteiriças. Ela não só atua nas cidades fronteiriças, né? Isso é uma coisa interessante. Eu nunca consegui entender direito. Eu já eu vi em algum filme falando que essa polícia de fronteira, a função dela é realmente policiar, né, as cidades fronteiriças, né, na fronteira com a Cisjordânia. Só que ela, na verdade, ela atua em todas as cidades onde há uma população árabe presente, uma população árabe grande, né, em cidades mistas, vamos dizer assim. No caso, Lud, Ramle, para o sul também, Beersheba. Então, a polícia de fronteira, ela no caso ela não cuida só da fronteira, né? Ela cuida da população que deveria estar, né, no caso, do outro lado da fronteira, e está do lado de cá. E isso também vai estar na mão do Ben-Gvir, né? Então, ou seja, ele vai ter na mão dele o ministério que é o responsável pela repressão, né, que é o Ministério da Polícia, e os dois ministérios que são responsáveis pelo desenvolvimento da região onde a população, onde se concentram, né, concentra a maioria da população árabe do país. Isso é realmente muito preocupante, né? A gente comentou que as minorias, né, principalmente a população árabe, vai ser a primeira a sentir os impactos aí desse novo governo, né? Com certeza também a população LGBT vai sentir em seguida, mulheres, né, também, né, vão sentir as mudanças na política, mas a população árabe vai ser a primeira que vai sentir, e a gente vendo assim, né, o que o Ben-Gvir tem nas mãos dele aí é realmente extremamente preocupante. Outra coisa que eu queria comentar, cara, você estava falando no final, né, sobre a revolta da sociedade civil e tudo mais. Teve também uma polêmica muito grande, né, que um jornalista, Aviv Drucker, né, ele é jornalista do Canal 13 e também ele escreve no Haaretz, né, e ele publicou uma coluna essa semana dizendo que a população deveria sair. Não, quer dizer, na verdade não foi ele, né, foi o Eisenkot, né? O Eisenkot, ele foi eleito deputado, né, pelo partido aí do Benny Gantz. Ele foi um dos últimos, ele foi o último chefe do Estado-Maior, agora eu não me lembro o penúltimo. Enfim, ele foi chefe do Estado-Maior, ele foi colocado lá pelo Netanyahu, e ele foi candidato agora pelo partido do Gantz. E ele falou que a população israelense deveria se revoltar, né, uma Mered Ezrahi, que ele falou, né, uma revolta civil contra esse novo governo e tudo mais, mas ele não incitou a violência, né? Ele falou no sentido de se manifestar e ir para as ruas. O jornalista era Aviv Drucker, né? Ele também fez uma reportagem, reportagem não, né? Um artigo, ele escreveu um artigo indo nessa direção também, e assim, foram extremamente criticados e inclusive queriam entrar com processo. Não, deputados do Likud entraram com processo contra o jornal Haaretz e contra o Aviv Drucker, falando que estavam incitando a violência. No caso, ele tinha conclamando, né, as manifestações da população. Não está falando de violência, está falando de manifestações, e a direita já quer tentar mais, de uma certa forma não, quer tentar diretamente aí censurar, né, esse tipo de chamado da imprensa. O que é muito interessante, né? A imprensa toma partido realmente aqui em Israel, né? É uma coisa que é muito, muito presente para a gente em qualquer assunto, né? A gente tem jornalistas de esquerda, jornalistas de direita, eles não têm problema em defender, em dizer de que lados eles estão, né? Isso é uma coisa bem interessante, e a gente vê inclusive agora jornalistas aí também chamando a população aí para as ruas, o que é uma coisa bem nova, né? Para mim é muito, muito. Não veja isso em outros lugares. É isso. Vamos então passar para o. Quer uma coisa a acrescentar, João? Vamos para o próximo bloco, cara. Sim, não tem uma coisa assim que eu esqueci de comentar. O Likud, ele está fazendo uma campanha, e a coalizão inteira está embarcando nela, para fechar o canal, enfim, o Tagid, né, que é a rede de notícias, enfim, a rádio e a televisão e o site da internet públicos, né? Eles querem fechar, enfim, o programa, a equipe de radiodifusão, né, não é a equipe, o Departamento de Radiodifusão Pública. Israel, historicamente, tem uma televisão pública, e eles não estão satisfeitos com a cobertura que eles estão recebendo, estão dizendo que não é correta, e blá, 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 e aí alguns querem fechar só o Departamento de Jornalismo, e que eles possam continuar fazendo
seriados e programas que não tem a ver com jornalismo, e outros querem que eles tipo, fechem totalmente, até porque alguns discordam, inclusive, das séries, por exemplo, ou dos filmes que eles produzem, já que uma vez que eles expõem algumas contradições nacionais e os grupos ultranacionalistas não gostam muito disso. Então eles estão fazendo essa movimentação. Okay? Agora, eu vou dizer o que eu tenho para dizer sobre isso. Primeiro que as séries que eles produzem são espetaculares, né? São as melhores que a gente tem em Israel. O programa jornalístico deles, atualmente, é o que eu vejo. Eu acho muito melhor do que o dos outros canais, muito mais isento, muito mais correto. Né? Enfim, eles têm podcasts espetaculares, jornalistas muito bons, programas de rádio muito bons também. E a direita tá a fim de fechar, uma coisa que é histórica, né? Mas é engraçado que a rádio do Exército, a Galei Tzahal, quando o Benny Gantz queria fechar, eles foram contra, né? E na Galei Tzahal, alguns programas, agora já não tem mais, que a nova comandante da Galei Tzahal, ela acabou com isso, tinham programas que eram dirigidos por partidários de Netanyahu abertamente, né? Enquanto o Canal 1, eles optam muito mais pela... Eles não contratam esses panfletários, né? Nem de esquerda, nem de direita. E, enfim, eles estão trabalhando por isso, né? Mais uma questão que, enfim, eles estão calando eles estão tentando calar quem eles podem, né? Para que possa fazer alguma crítica a eles e deslegitimizar, etc, etc. E com o Canal 11 é a mesma coisa. Enfim, eu espero muito que eles não consigam, mas não dá para saber o que vai acontecer. Isso é mais uma parada bizarra aí desse governo que nem tomou posse ainda. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para comentarmos aí questões do conflito e da política externa esta semana. Bom, gente, a violência na Cisjordânia continua pegando pesado, já são quase 150 mortos esse ano. Na semana passada eu fiquei meio na dúvida no número, e fui dar uma olhada. É isso aí, essa semana foram 7 palestinos mortos até agora. E, enfim, operações do Exército quase todas as noites acontecendo no campo de refugiados em Jenin, prendendo pessoas, né, tipo militantes palestinos que são aí, que o Exército está correndo atrás deles. E dessa vez, essa semana, né, cara, também prenderam aí o irmão do líder da Jihad Islâmica na faixa de Gaza. Se temeu, inclusive, que poderia ter uma escalada, mas nada aconteceu. O cara está preso. Vem cá, cara, a violência continua, o governo aí a gente vai ter um governo meio incendiário entrando e, enfim, a tendência é que essa violência aumente, né, nesse próximo período. Não, a gente comentou na semana passada, a situação está muito complicada, né? Tá morrendo muita gente. E sinceramente, eu acho que a situação só não degringolou mais ainda por causa da Copa do Mundo. Acho que na hora que acabar a Copa do Mundo, o bicho vai pegar. Porque acho que a Copa tá segurando um pouco as coisas, tem esse clima aí de torcer, de festa e tal, mas tá morrendo muita gente, ok? Tá morrendo muita gente. E isso está acontecendo no governo Lapid ainda, né? Com o Benny Gantz ali, com a Aviv Kohavi de Ramatkal, né? Que nos últimos dias dele, né? Que enfim, um uso da força do exército israelense na Cisjordânia maior do que a gente viu nos últimos anos, né? E isso impõe um desafio para o próximo governo, que é aumentar ainda mais o uso da força. Mas eles querem mostrar que eles são mais fortes do que o governo atual. E força para eles é violência, né? Enfim, então isso é muito preocupante a situação. Está morrendo muita gente. A mídia israelense não dá muita atenção para isso. Hoje a Galia Oz, que é filha do Amos Oz, publicou um artigo sobre o que aconteceu numa escola palestina na região do sul do Monte Hebron, né? Enfim, que as crianças foram fechadas, que uma escola foi derrubada pelo exército, as crianças foram ajudadas numa tenda e a tenda foi cercada e as crianças não podiam sair de lá, né, por causa de uma operação militar. Enfim, o título da coluna foi que alguém tem que olhar para o que acontece com as crianças palestinas, né? Tipo, elas também existem no momento dessas operações. Enfim, a situação está muito ruim mesmo. É lamentável que não se divulgue nada, assim, enfim, pouco se divulga aqui em Israel, né, na parte do lado esquerdo do muro aqui. Para quem está ouvindo a gente deve estar sabendo muito pouco. Enfim, é um problema muito sério. E isso não tá para acabar bem, isso tá para piorar. Não tá dando cara de que vai melhorar, enfim, não tem absolutamente nenhuma esperança de que vai melhorar. E é difícil acreditar que você mantém em banho-maria uma situação que você tá, tipo, aumentando o fogo o tempo inteiro, né? Uma hora a água ferve. E quando ela ferver, ela pode entornar também.
É realmente situação complicadíssima. Essa região onde foi derrubada a escola, a gente comentou, cara, um tempo atrás, na região sul ali, quase indo para Beersheba, tem ali um checkpoint, era de uma floresta, você lembra que era uma floresta que ia ser derrubada? E ali tem. Yatir, Yatir. O Rafa falou sobre isso com a gente no podcast. Exatamente. Rafael Stern. Essa questão da escola ali não é Massa Feriata, não é isso? É por ali, cara, na região sul ali da Cisjordânia, realmente ali. São regiões bem próximas, são regiões que têm sido ameaçadas realmente de remoção. Geralmente são ali populações beduínas, né, que vivem na Cisjordânia e são removidos, parte deles já foram removidas mais de uma vez, né? Ou seja, fere mais ainda a legislação internacional que diz que nenhuma pessoa pode ser refugiada duas vezes, né? Pô, João, e a última notícia aí desse bloco, eu não esperava por isso não, cara. Foi uma coisa que pegou de surpresa realmente, mas foi o Ben-Gvir, né, ser convidado aí para participar de uma cerimônia no Emirados Árabes e, enfim, pegou de surpresa e deixou muita gente irritada, né? Pois é, a verdade é que surpreendeu muita gente, né? Porque o Emirados Árabes, o que eles fizeram foi. Eles não tinham obrigação nenhuma para convidar o Ben-Gvir para a cerimônia de independência do país na embaixada dos Emirados Árabes em Israel, né? Enfim, o Ben-Gvir não é ministro ainda, eles não tinham obrigação de convidar, né? Nem se ele fosse, mas sendo ministro, em geral, se convida. E eles convidaram o Ben-Gvir, né? E isso, em hebraico, né, tem uma expressão que vem da lei judaica, que é eles cacherizaram o Ben-Gvir, ou seja, ele se tornou caché, ele foi purificado, né? Ou seja, está legitimado em tradução literal, né, da questão, não literal, mas na tradução semântica. Ele foi legitimado pelos Emirados Árabes, isso gerou reações em Israel, da esquerda israelense, gerou reações do Hamas. Hamas ficou muito irritado com o Ministério do Exterior dos Emirados Árabes por ter feito isso. Enfim, e o Ben-Gvir agora já foi aceito, né? Enfim, as pessoas estão conformadas, no mínimo conformadas, né? Quando é que, enfim, quando não ligam. O que mostra que os Emirados Árabes não estão nem aí para o que acontece com os palestinos, né? O interesse deles é com o que eles têm a ganhar com a relação com Israel. E eles estão ganhando, né? Bastante com os acordos comerciais, com os acordos de defesa, com a possibilidade de comprar caças F-16, perdão, F-16? F-16, enfim, com o turismo israelense que está bombando em Dubai, enfim, em Abu Dhabi, um monte de israelense está indo para lá o tempo inteiro, enfim, eles estão nem aí para os palestinos. Isso aqui mostra, né? Enfim, pelo menos podiam esperar, podiam não ter convidado bem, podiam ter visto qual podiam ter mostrado de preocupação, como fizeram os governos do Egito, que tem relação com Israel, como fez o governo dos Estados Unidos, né, que tem muita relação com Israel, enfim, e etc. Mas não, eles preferiram cacherizar, né, legitimar o Ben-Gvir. E, aliás, essa semana teve uma charge no Haaretz muito boa, né, que estava todos os fotógrafos e jornalistas com a mão, com o microfone na frente do Bavi Maoz e tal, e filmando ele, e o Ben-Gvir perguntando para onde foi todo mundo, né? Tipo, enciumado, porque agora o novo radical que está nos holofotes não é ele, todo mundo esqueceu que ele existia, o Ben-Gvir, essa semana. Enfim, que é uma interpretação. Mas, na verdade, eu acho que isso é uma estratégia. Eu acho que isso é uma estratégia que está sendo elaborada pelo Ben-Gvir, pelo próprio Netanyahu, que é, enfim, botar na mídia outra pessoa para esquecerem do Ben-Gvir, porque o Ben-Gvir, ele, bem ou mal, ele é o extremista do alto escalão, né? Então é sempre importante que tenha alguém mais radical que você, para você sair um pouco mais moderado na situação e ser aceito. E funcionou. A prova é que, enfim, o Ministério do Exterior dos Emirados Árabes convidou o Ben-Gvir para a cerimônia, não convidou o Avi Maoz, né? Enfim, mas essa é a notícia. Isso deu aquela cacheirizada no terrorista. É isso, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burd. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que segue aí acompanhando a Copa do Mundo. Estamos chegando já na fase quartas de final, semifinal daqui a pouquinho, e o João realmente acompanhando, tentando não se envolver tanto, mas na hora do jogo não tem jeito, ele grita, ele berra, ele fica muito tenso, e é isso aí, na hora H
todo mundo veste as chuteiras da pátria de chuteiras. É isso aí. Por enquanto, no esporte israelense, o que segue é o basquete. O basquete não parou por causa da Copa do Mundo do futebol. E nem teria por quê. Temos a liderança do Maccabi Tel Aviv, seguido do Hapoel Tel Aviv e do Hapoel Jerusalém, os 3 primeiros. A surpresa está na lanterna da competição. Na lanterna temos o Bnei Herzliya, que foi campeão até um tempo atrás aí. O Bnei Herzliya foi campeão há um ano atrás e agora está na lanterna. E o que aconteceu no Bnei Herzliya não sabemos, né? Mandar um abraço pro nosso Gabriel Paciornik, que mora em Herzliya, é torcedor, de repente ele tem alguma explicação para este fenômeno. Um time que foi campeão agora está na lanterna da competição. E lembrando que a grande sensação do campeonato é o Hapoel Tel Aviv, que é o segundo colocado, nunca tinha chegado tão longe assim. Um time que se reestruturou há alguns anos atrás, galgou depois de alguns anos em ligas inferiores e se mantém na liga principal e agora é o vice, é o segundo lugar do campeonato por enquanto. Vamos lá, o torneio que deve ir até abril, maio, por aí. Então é isso aí, meu caro Gorenstein, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Nocinho, brigadão pelo comentário e manda de novo na quinta da semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Tem um negócio que eu esqueci de colocar na pauta. Essa semana, anteontem, na verdade, o Lapid reuniu o gabinete dele para uma reunião de emergência para falar sobre um novo surto de corona em Israel, né? A gente sabe que no Brasil está tendo e aqui parece que também está voltando a ter. Israel está disponível a vacina da Omicron. Eu tomei ela semana passada, a minha 4ª dose, no caso, não tinha tomado a 4ª dose antes, tomei com essa da Omicron. Mas eu não estou vendo nenhuma campanha do Ministério da Saúde incentivando as pessoas a se vacinarem, né? Enfim, e o Brasil não tem essa vacina da Omicron, né? O Brasil está dando 4ª dose com a vacina anterior, que ela é muito menos eficiente contra essa nova variante, que eu não sei nem qual é a letra grega que deram para ela. Mas, enfim, o Brasil não tem ainda, Israel tem, e não está dando campanha de vacinação. E eu fiquei esperando ver, né, enfim, alguma repercussão sobre essa reunião de gabinete para discutir esse surto. Eu não vi nada, e nenhuma campanha, nada. Tipo, a corona praticamente não existe aqui, né? Mas está tendo esse surto. As pessoas não estão fazendo exame, então o surto deve estar muito maior do que estão pensando. Enfim, e pelo menos vai incentivar as pessoas a tomarem essa vacina nova. Mas não está acontecendo. Você tomou, Marquinhos, a vacina da Omicron? Tomei não, cara. Não tomei não. Vale a pena aí. Eu marquei hora, cheguei lá e me vacinei, tipo, só tinha eu na fila. Aproveitei e tomei a da gripe junto. Pois é. Cara, praticamente acabou, né? Tipo, ninguém fala em corona aqui, né? Acabou, zero. Tipo, parada completamente. Realmente, não tem campanha, não tem nada. Só ainda para você ir na clínica, né? No médico, você tem que usar máscara. Mas só. Eu acho que é a única regra que ainda muita gente acaba mantendo, né? Bom, é isso. Vamos, ficamos por aqui, então, né? Terminamos, ficamos por aqui e nos falamos então, João, na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Forte abraço, semana que vem, uma surpresa. Aguardem e vejam, nossos ouvintes. É isso. Surpresa vindo aí. Valeu, cara. Até mais. Abraço, até mais.